PVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje é quarta-feira, dia 24 de janeiro. Vamos que vamos. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho dos internautas e também, claro, dos telespectadores que nos acompanham em 6 municípios: Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, Pati do Alferes e a nossa querida cidade imperial, Petrópolis, onde é a sede da TV Correio da Manhã. E você vai ver nesta edição, o governador do Rio de Janeiro assina adesão de concessionárias de transportes públicos ao sistema de reconhecimento facial da PM. E mais, em Petrópolis, sessões plenárias da Câmara Municipal retornaram nesta terça-feira de forma híbrida. Veja também, em Itaipava, sem tela de celular ou jogos eletrônicos, crianças voltam ao passado com a colônia de férias à moda antiga. E ainda, quarta-feira é dia de saúde aqui no programa original e vamos falar sobre demência, o que é e quais são os sintomas. E na entrevista desta quarta-feira recebo o advogado Coronel Germano. Vamos falar sobre o novo ministro da Justiça, porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva oficializou nesta segunda-feira, dia 22, a nomeação de Ricardo Lewandowski para o comando do Ministério da Justiça a partir de 1º de fevereiro. O ato foi publicado no Diário Oficial da União. Tudo isso e muito mais já, depois do intervalo. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. O governador Cláudio Castro assina adesão de concessionárias de transporte públicos ao sistema de reconhecimento facial da Polícia Militar. Ações de combate à criminalidade serão ampliadas com a identificação de foragidos da Justiça nos trens, metrô e barcas. O governador Cláudio Castro assinou nesta segunda-feira, dia 22, um acordo com representantes das concessionárias Supervia, Metrô, Barcas e CCR Via Lagos, para implementar o sistema de identificação facial da Polícia Militar nos modais públicos. Com a medida, ações do governo do Estado no combate à criminalidade serão ampliadas diante da possibilidade de se localizar criminosos foragidos da Justiça com mandados de prisão em aberto, com a colaboração das empresas de transportes que atendem cerca de 1 milhão de usuários por dia. Mais de 1.000 câmeras de vídeo passam a integrar o sistema. Vamos ouvir o que o governador disse durante a cerimônia da assinatura dos convênios. Eu não tenho dúvida, meus amigos e minhas amigas, que nós estamos fazendo uma transformação na segurança pública do Rio de Janeiro. Hoje o governo do Estado do Rio de Janeiro tem um equipamento capaz de influenciar, sim, na segurança pública, de influenciar no salvamento das chuvas, de influenciar o GULEL num controle de concessionárias. Hoje nós temos um equipamento capaz, pode ser da saúde, de fazer diferença na vida da população. E essa integração de câmeras, essa integração de imagens,
ela faz com que a gente possa melhorar esse trabalho de segurança pública, não só na perspectiva da segurança pública, mas na perspectiva do trânsito, na perspectiva do salvamento de uma crise, diversas perspectivas. Aquele não é um centro de segurança, é um centro de comando e controle. E por isso só me resta, e com toda a justiça, agradecer às nossas concessionárias por entenderem a importância de aderir a esse projeto, essa busca por uma vida melhor para o cidadão é o que esse governo busca. E mudanças, travessias como essa são fundamentais. Sair da caixinha, buscar tecnologia, investir, a certeza, mais uma vez, de que nós estamos trilhando o caminho certo. Agora vamos mudar de assunto e subir a serra. Em Petrópolis, sessões plenárias retornaram nesta terça-feira de forma híbrida. Após recesso, as sessões plenárias da Câmara Municipal de Petrópolis retornaram ontem, terça-feira, às 14h, no Palácio Amarelo, de forma híbrida, com a presença do presidente da Casa e secretário, por conta da obra realizada no telhado do prédio histórico. No momento, parte do plenário também está sendo restaurada, sendo restrita a circulação de pessoas e autorizada a participação remota dos parlamentares. Então, assim, meio confuso, né? Eles estão fazendo essa obra aí, pelo que eu entendi que a assessoria de comunicação falou, fica o presidente e os secretários lá e os vereadores de forma remota, como na pandemia, enfim. Vamos ver o que vai dar, parece que essa obra ainda vai demorar bastante tempo. Bem, em Itaipava, sai ano e entra ano, o Parque Municipal Prefeito Paulo Ratz continua sendo alvo de críticas. Isto porque alguns visitantes apontam problemas jamais solucionados pelo poder público, sendo o principal espaço de lazer da cidade, pelo ponto de vista dos moradores, o equipamento deveria receber mais atenção. Bem, a matéria completa você assiste no nosso site tvc16.com, porque é uma matéria maior, com muitas informações, dá um clique e pega lá o restante da informação. E a mesma coisa, Petrópolis apresenta o menor número de roubo de rua em 20 anos. Segundo os dados do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, o ano de 2023 apresentou o menor número de casos de roubo de rua desde 2003. Foram registrados ao longo do ano 116 casos de roubo de rua, com uma média de 9 a 10 casos por mês. Número esse que precisa ser visto com um número de habitantes que gira em torno de 270 mil pessoas. Matéria completa também no site tvc16.com. Eu acho que no último censo já deu 305, mais ou menos, mil habitantes, mas é o número que o Instituto de Segurança mandou. Mas, nesta última semana, foram divulgados dados também do Instituto de Segurança Pública, o ISP, referentes ao segundo semestre de 2023. Segundo o portal, municípios da região serrana do estado do Rio de Janeiro, ou seja, Petrópolis, Paraíba do Sul, Três Rios, Teresópolis e Nova Friburgo, registraram uma média de aumento de 23,04% em casos de ameaça em 2023. Só para vocês não ficarem confusos. Em Petrópolis, caiu o número de roubo de rua, que a gente está falando de ameaça, é outro crime, comparado ao ano de 2022. O aumento em números absolutos mais expressivo foi Petrópolis, com 133. Já em porcentagem, Paraíba do Sul registrou 58,5%, um aumento de 93 casos entre os 2 anos, 22 e 23. Embora o número de estelionato ter caído no ano, o mês de dezembro de 2023 registrou altos números comparado ao mesmo mês de 2022. Matéria completa no site tvc16.com. Vamos continuar ainda com mais uma chamadinha do site, porque o prédio do Centro de Cultura Raul de Leônio, no Centro Histórico de Petrópolis, está precisando de reparos. Mesmo após passar por um processo de revitalização no ano passado, o prédio do Centro de Cultura Raul de Leônio se encontra com diversos problemas na manutenção do espaço. Há buracos e rachaduras no teto causados por infiltrações que se espalham por diferentes áreas, goteiras no banheiro da biblioteca e cobertura de buracos improvisados por chapas dentro da sala onde os livros disponíveis ao público ficam instalados. Quem quiser saber mais, veja a matéria completa em nosso site
tvc16.com. Agora vamos para as principais notícias do Correio Petropolitano. É o Grupo TV Correio da Manhã, cobrindo não só Petrópolis, toda a região. Pedi para botar a capa na tela e pegar aqui o jornal em papel, pegar aqui com a produção, porque o jornal em papel que eu gosto de manusear. Se a produção puder me passar aqui o jornal em papel. Obrigada. Então vamos lá, ó. Organizações sociais chegam a Cabo Frio junto com os 55 milhões da ministra Nízia, manchete aí da região. Em Petrópolis, crise dos ônibus vira caso de polícia. Ministério Público do Rio solicita instauração de inquérito policial contra as empresas Petroíta, Cascatinha e também a CPTrans. Aniversário do Centro de Cultura terá buffet. A Prefeitura de Petrópolis vai contratar sem licitação um buffet para o aniversário do Centro de Cultura. O custo médio dos produtos é orçado em R$5 mil. Apesar da comemoração, o prédio está em condições precárias, com buraco no teto e infiltrações. A gente acabou de falar sobre isso. E assim vai. Caixa e Portinho discutem medidas fundamentais para o futuro do Rio. Justiça apura se Enel reduziu equipes na empresa de energia elétrica. Os cuidados para não cair no golpe de pirâmide. Fique ligado. Isso aí, tem segundo caderno, tem esporte, porque Flá insiste em Luiz Henrique. E tem política nacional, tem a coluna do Magnavita, que é um estouro. Tem muitos artigos. Olha, muito bom. Nas bancas, apenas R$2, nas bancas mais próximas, apenas R$2, é o queridinho da região. E tem online para quem gosta. Eu, né, sou das antigas, gosto de, nas bancas, comprar, folhear. Não tenho comprado porque a gente tem aqui, né? Mas se não tiver, gostoso ir nas bancas e falar, me dá meu Correio Petropolitano e poder folhear, poder ler. Muito bom. Vamos para um breve intervalo e a gente volta já já porque tem muito mais. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Restaurante Barão Gourmet. Comida saborosa, variedade de alimentos para o seu bem-estar. Um ambiente perfeito para o seu almoço em família ou com amigos. A melhor opção de buffet é aquilo no centro de Petrópolis. Venha saborear nosso churrasco e nossas deliciosas sobremesas. Shopping Pedro II, sobre Loja 1. Todo dia é dia de Barão Gourmet. Sem tela de celular ou tablet, crianças voltam ao passado com a colônia de férias à moda antiga no vilarejo. Todas as atividades têm entrada franca e incluem futebol de botão, teatro, forró, oficina de bonecos e até inglês. E se as crianças hoje imersas nas telas digitais passassem um dia inteirinho, até mesmo um final de semana todo, sem o uso de celular ou tablet e jogos online? Como seria isso, gente? Futebol de botão, xadrez, dança, teatro e outras atividades manuais e recreativas fazem parte da colônia de férias à moda antiga, no Shopping Vilarejo em Itaipava. Uma programação inteiramente gratuita. Eu gosto de divulgar aqui quando é gratuita. A colônia de férias começou na semana passada e lotou o shopping de pais, mães e avós que levaram as crianças para curtir as saudáveis brincadeiras. E ainda dá para fazer essa volta ao passado com o resgate dos velhos tempos, na última temporada do evento, que é de quinta a domingo, amanhã, dia 25, até domingo, dia 28. A programação está recheada de atividades, todas com entrada franca. Que bacana! Então, vale a pena, gente, aproveitar, porque, olha, hoje em dia as crianças ficam ali agarradas nas telas, né? Computador, celular principalmente, tablet, grudados ali, e as crianças precisam. É uma experiência. O que
Quando eu era criança, isso era o normal. Hoje em dia é uma experiência. Engraçado, né? Enfim, agora vamos falar de um assunto seríssimo, porque é o nosso tema do terceiro bloco, mas eu já vou adiantar aqui que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, oficializou nesta segunda-feira, dia 22, a nomeação de Ricardo Lewandowski para o comando do Ministério da Justiça a partir de 1º de fevereiro. O ato foi publicado no Diário Oficial da União. O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, do STF, Ricardo Lewandowski, foi anunciado por Lula como novo chefe da pasta em 11 de janeiro. Foi anunciado. Ele vai suceder Flávio Dino, que será empossado ministro do STF em fevereiro. A nomeação marca o início da transição no Ministério da Justiça. Até o dia 1º de fevereiro, o futuro ministro da Justiça deverá seguir com a formação da nova equipe da pasta. Ele já escolheu ao menos 3 nomes. Manuel Carlos de Almeida Neto, para o cargo de secretário executivo, Mário Sarubo, para o cargo de secretário nacional de Segurança Pública, e Ana Maria Neves, para a chefia de gabinete do ministro. Isso se nada mudar até lá. E ontem, terça-feira, dia 23, o ministro da Justiça, Flávio Dino, e o futuro titular da pasta, Ricardo Lewandowski, se reuniram com a equipe de trabalho para começar o processo de transição. Foi a primeira reunião pública dos dois e da equipe que está em formação. No encontro de ontem, os dois falaram em continuidade, mas Lewandowski deixou claro que pretende priorizar a segurança pública. E é sobre este tema que nós vamos falar no próximo bloco. No próximo bloco eu recebo aqui o advogado, o Coronel Germano, vamos falar sobre este tema. Mas agora, porque quarta-feira aqui no programa original é dia de falar de saúde. Então hoje vamos saber melhor o que é demência e quais são seus sintomas, com o Dr. Fábio Ortega, que é fundador do canal Doutor Ajuda, na condução da entrevista, e a doutora Célia Galo, que é médica psiquiatra, claro, especialista no assunto. Vamos conferir. Maravilha. Então vamos fazer essa pergunta já. Então, o que é? Primeiro vamos entender o que é demência. Então, o que significa isso? Demência é o nome que a gente dá para um conjunto de sintomas, como eu falei, né? Então é algo muito amplo, né? O cerne da questão, da síndrome, são alterações cognitivas e ou comportamentais, né? Então, assim, para a gente pensar num quadro de uma demência, precisa ter as alterações cognitivas, que são dificuldades de memória, dificuldade de entendimento das situações, dificuldade de expressar pelas palavras, então essa parte cognitiva, dificuldade de realizar algumas tarefas, desde tarefas mais simples até tarefas mais complexas, e o grupo dos sintomas mais comportamentais, né, que são quadros de alteração de comportamento do tipo agitação, agressividade, ou o outro lado, de apatia, de falta de iniciativa. Então, são 2 grandes grupos de sintomas que caracterizam essas síndromes demenciais. E aí, dependendo do tipo de sintoma, das características e até da idade de início, tem várias coisas que a gente vai avaliando, a gente faz diagnóstico de um subtipo de demência. Célia, então vamos falar dos sintomas. Você já falou um pouquinho dos sintomas, que eu acho que são um ponto importante, né? Então, os sintomas são esses 2 grupos, né? Os sintomas cognitivos, que você falou que é perda de memória, dificuldade de aprender ou dificuldade de realizar atividades do dia a dia? As 2 coisas, né? Eu acho que o que mais a gente consegue perceber no início é a dificuldade para realizar algumas tarefas que antes eram realizadas com facilidade, dificuldade de aprender coisas novas, sim, também, né? E a questão da memória, né? Hoje em dia, tecnicamente, assim, quando a gente pensa em critérios diagnósticos, nem precisa mais ter obrigatoriamente uma dificuldade de memória inicial para a gente fazer um diagnóstico de demência. É algo que vai acontecer ao longo da evolução da doença, mas não precisa ter isso no início da doença. Então, para falar um pouquinho sobre esse grupo, né, das alterações cognitivas, o mais comum, né, o que mais acontece, o que mais as pessoas percebem é essa dificuldade de memória, né? Então, o idoso começa
a perguntar muitas vezes a mesma pergunta, contar várias vezes a mesma história, não lembra onde colocou objetos em casa, e não aquela coisa que a gente, mesmo a gente mais jovem, pessoas mais jovens, acontece às vezes, puxa, onde eu coloquei a chave no carro? E acha, ou você vai fazer alguma coisa na cozinha, quando chega na cozinha não lembra mais o que ia fazer, e aí você volta e acaba lembrando logo. Então não é esse tipo de dificuldade de memória, né? São dificuldades de memória mais persistentes, que atrapalham o funcionamento da pessoa. A pessoa não lembra, por exemplo, coisas básicas como senha de banco, que estava muito acostumada a usar, esquece objetos, perde onde guardou objetos em casa, mas objetos mais importantes de uso rotineiro, fala muito sobre as questões do passado, né, como se ainda estivesse lá quando era criança, adolescente, mas as coisas de agora, de ontem, de que almoçou hoje, isso não consegue lembrar. Então isso é muito comum em relação à dificuldade de memória. E dificuldade para realizar algumas tarefas. Então, assim, era um idoso que estava acostumado, hoje em dia celular é uma coisa que eles percebem muito, né, porque quase todo mundo usa celular, né, e aí começa a ter dificuldade para manusear, a usar aplicativo, até fazer ligação, por exemplo. Estava acostumado a ir no mercado sozinho e comprar, fazer, né? Mesmo que levando uma listinha por escrito, ele não consegue mais. Então, essa dificuldade de realizar algumas tarefas mais simples, que primeiro a dificuldade maior é para tarefas mais complexas, né? Depois mais simples ao longo da doença, mas muda, né? É uma mudança na forma de funcionamento daquela pessoa, né? Então é importante também a família saber relatar como que era antes, a família e o próprio paciente às vezes, e como está agora. Então tem esse grupo grande aí dos sintomas cognitivos. Os outros sintomas são sintomas mais comportamentais que a gente fala, né? E dentro desses sintomas comportamentais a gente também observa dois polos, né? Possibilidade de surgimento de alterações de comportamento de maior agitação, então inquietação motora, ficar andando pela casa, ficar abrindo o armário, abrindo gaveta, bagunçando, tentando arrumar, mas no fim faz uma bagunça nos armários. Em alguns casos, agressividade, né? O idoso acaba não conseguindo se expressar direito, acaba ficando irritado com alguma situação, e um idoso que anteriormente era tranquilo, que nunca teve problema nenhum de comportamento, pode se tornar agressivo, verbalmente e fisicamente. Isso geralmente acontece, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre os subtipos de demência, mas na maioria dos casos acontece com o decorrer da doença, né? Não é algo que acontece no começo, na maioria dos casos. Em alguns casos sim, a gente vai discutir depois. Então pode ter esse polo de mais agitação, né? E pode também, em alguns outros idosos, evoluir com o contrário, assim, né? Uma apatia, perda de interesse pelas atividades que gostava antes, então fica muito parado, muito quietinho, não quer mais conversar, não interage, que acaba sendo também ruim, né? Acho que são duas dificuldades diferentes, mas que pode acontecer das duas formas. Doutora, muito obrigada, doutor Fábio Ortega, por essa entrevista. Muito obrigada. A doutora, ela é especialista no assunto, né? Ela é psiquiatra, e muitas pessoas confundem demência com várias outras doenças mentais. Então, por isso foi importante aí essa explicação. Vamos para um breve intervalo e no próximo bloco eu recebo aqui o advogado, o Coronel Germano, e nós vamos falar sobre o novo ministro da Justiça que toma posse em 1º de fevereiro, já depois do intervalo. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você.
Restaurante Barão Gourmet. Comida saborosa, variedade de alimentos para o seu bem-estar. Um ambiente perfeito para o seu almoço em família ou com amigos. A melhor opção de buffet aqui no centro de Petrópolis. Venha saborear nosso churrasco e nossas deliciosas sobremesas. Shopping Pedro II, sobre Loja 1. Todo dia é dia de Barão Gourmet. Voltamos e agora nós vamos falar de um assunto muito sério, porque dia 1º de fevereiro teremos o novo ministro da Justiça. É sério, sim. Muitas pessoas falam assim, mas em outros países da Europa, no próprio Estados Unidos, ninguém fica falando, a imprensa não fala quando troca de ministro, só fala na posse. E o brasileiro tem essa mania de ficar focando nos ministros, claro, porque aqui a nossa cultura é diferente. Aqui a gente sabe o quanto o ministro pode influenciar na nossa vida, não é uma coisa meramente técnica, tem muito mais por trás. Aqui os ministros são muito mais políticos do que técnicos, então precisamos falar assim. E eu recebo aqui o advogado, Coronel Germano, desde já agradeço a disponibilidade, o tempo, eu sei que sua agenda é corrida, tem muitos compromissos, mas veio aqui nos ajudar com esse tema que é difícil, porque eu sou leiga nessa área, você provavelmente está assistindo, claro, tem advogados assistindo, mas tem muita gente também que não entende, então vamos falar aqui sobre esse novo ministro, e Ricardo Lewandowski, como eu já citei antes, foi ministro aí durante 17 anos do STF, uma figura um pouco até polêmica, já saíram algumas notícias assim que chamaram muita atenção dos brasileiros, mas brasileiro, infelizmente, tem a memória curta, esquece, tem gente que nem lembra mais quem é, mas nós vamos te ajudar hoje. Coronel, seja muito bem-vindo, como eu disse, e esse tema é importante falar porque fica muito ali na notícia, né? Mas e na prática, o que será? O que se esperar, né? Como será esse ministério aí com o Lewandowski à frente? Beth, boa tarde a todos que estão nos assistindo, é sempre uma satisfação, sempre pedindo a Deus muita tranquilidade, porque nós vamos tentar lembrar alguns casos, sim, respeitando sempre as pessoas, tá? Sim, claro. Nós não somos obrigados a respeitar as opiniões. Sim. Se eu, por exemplo, falasse para a Beth que Deus não existe, não é o caso, eu não, uma outra pessoa, ela não tem que respeitar a opinião, ela tem que respeitar a pessoa que está emitindo a opinião. Então, nós vamos respeitar o ministro, mas temos o direito de não concordar. Sim. Beleza? Por enquanto. Por enquanto, né? Por enquanto. Do jeito que as coisas estão indo, daqui a pouco nem pensar nós não vamos poder mais. Aliás, tem uma obra de George Orwell, que é 1984, que é muito atual. Muito atual. O Ministério da Verdade, etc. Gente, a gente vai tentar fazer um panorama de números, tá? Sempre com muito equilíbrio. Quando a ex-presidente Dilma saiu, o nosso país teve um número de 61.619 homicídios, ok? No final agora, isso ela saiu em 2016, para a gente contextualizar o período, saiu em agosto. No final do governo Bolsonaro, nosso país estava com 47 mil. Os dados, o ministro Flávio Dino estava comemorando, e em dezembro tinha 43 mil, mas eu ainda não tenho os dados do ano de 23, tá? Porém, dividindo 47 por 12 meses, dá uma média de 3.900, 4 mil. Me parece que vai bater próximo ao que estava na época do Bolsonaro. Então não teve aumento, né, de violência, mas eu ainda não tenho o dado de 23, correto? Sim. Mas ele já estava anunciando que tem uma redução. Uma média que ele fez lá por conta dele. Não, talvez, só que a gente não pode contar pontinho em pontinho, o ovo na galinha, dentro da galinha, para não ser chulo. Mas vamos aguardar. Mesmo assim, se tiver mantido esses 47 mil, está dentro de uma faixa. Não pode dizer que o ministério dele foi tão ruim. Então, o atual ministro vai assumir com uma redução de número de homicídios, que é o principal índice aceito no mundo para verificação de violência. Bom, aí agora nós temos uma matéria que eu tirei do Brasil de Fato, analisando algumas decisões
do ministro Ricardo Lewandowski, né? A matéria diz que ele recebeu críticas e elogios pelo seu garantismo penal. Mas como assim pelo seu garantismo penal? Bom, explica para a gente o que é o garantismo penal. Nós somos leigos no assunto. Tá, boa pergunta. Essa teoria, ela vem de um italiano chamado Luigi Ferrajoli. Não sei se eu estou pronunciando corretamente. É um livro, aliás, eu fui ver o preço agora de manhã, R$ 1.900. Falei, enquanto? Não sei quando eu vou conseguir comprar esse livro. Aí fui numa outra, foi no Amazon, no outro que eu achei já R$2.000 e pouco reais. Não sei se tem ouro nesse livro e tal. Mas para entrar na UCP, nós somos obrigados a fazer ler textos, e a nossa prova para ingressar no curso da UCP, eu tive que ler Luigi Ferrajoli. Ele é alguém que sugere, entre outras coisas, a obra é grande, reduzir o número de crimes, né? Por exemplo, para exemplo prático, para a pessoa entender, nós temos as contravenções aqui. As contravenções podem se tornar infração administrativa. Não precisa ninguém ser levado porque está fazendo um barulho. Dando um exemplo prático. A pessoa está em Petrópolis, diz com 90 pedindo um barulho um sábado, 1h da manhã. Ao invés dele ser levado coercitivamente à delegacia, ele recebe uma multa. É o pensamento dele que eu acho bem coerente. Desse autor italiano. Desse autor italiano. Ele pede direito penal mínimo. Sim. Né? Eu acho que é bem razoável. Os delitos de menor potencial ofensivo, por exemplo, que são até 2 anos, já era para se tornar infração administrativa. Mas em relação a garantias individuais, dei essa volta toda, Renata, se minha esposa estiver assistindo, ela já briga comigo, ele entende do respeito total às garantias daquelas pessoas que estão sendo investigadas e eventualmente presas por ilícitos penais. Tá? Em síntese... Então dá um exemplo na prática do garantismo. Sim, o duplo grau de jurisdição, né? E daqui a pouco vamos ver alguns votos do ministro, a pessoa só ir presa após trânsito em julgado, tudo isso faz parte do garantismo penal. É o que garante seja, garantias individuais sendo respeitadas. Tudo que está na Constituição tem que ser respeitado. Sim. É claro que está falando da Itália, mas como nos sistemas democráticos há um respeito à ampla defesa e o contraditório, né? E os votos, nós vamos ver aqui, o posicionamento do ministro sempre foi garantismo. Isso é bom ou ruim? Isso é bom, só que no decorrer do programa nós vamos mostrar que nem sempre foi garantismo. Que é uma garantismo seletivo, então. Muito quando bem, isso me interessa politicamente ou pessoalmente, eu vou ser garantista. Quando não, não serei. Sim. Nós vamos mostrar aqui algumas coisas. Tá, vamos lá, são 17 anos. O primeiro momento que ele ficou muito em evidência foi a ação penal 470. O que foi isso? Um mensalão. Sim. O ministro Joaquim Barbosa era o relator e ele era o revisor, e nós assistimos naquela época vários embates, né? E ele dizendo que a Lava Jato invadiu garantias individuais, etc. Ele sempre votou contra a Lava Jato, né? Pelo menos a maioria dos votos dele foram contra. Vamos botar a maioria, porque pode ter passado um. Tem votos dele que foram pela condenação, a gente não pode ser injusto, né? Mas a gente percebia no embate que era, né, ele tinha um posicionamento técnico de que havia violações das garantias constitucionais, e ficou muito em evidência aí no ano de 2012. Né? Bom, ele assumiu a presidência em 2014 do Supremo Tribunal Federal. E aí, Beth, aí vem um problema que eu até coloquei, a resolução 213 de 2015 instituiu a audiência de custódia. Do Conselho Nacional de Justiça. É o primeiro banner que a gente tem. É o primeiro, só para a gente colocar o número lá e a data, porque daqui a pouco eu vou mostrar ao leitor que o parlamento... Pode colocar então, aí é só... A primeira que eu encaminhei para vocês, por Isso. favor. Olha lá, resolução 213 de 2015, que trata da audiência de custódia. O que eu quero colocar com isso para o meu amigo entender?
é a falta da competência para isso. Porque esse é um assunto do legislativo. E foi discutido no Supremo. Foi o Conselho Nacional de Justiça, que ele é presidente, instituiu, eu li tudo. Tudo. Sim. Na verdade, a audiência de custódia, se o magistrado ler, ele vai soltar, e o número de pessoas que são soltas é em torno de 40%. Mas qual é o fundamento dele para poder fazer? Ele sabe fazer as coisas. É uma pessoa que a gente respeita a capacidade técnica, né? Mesmo não concordando com a opinião. Ele foi na Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que nós vamos colocar, que está no artigo 7º. E eu vou pegar lá para aqui. o segundo. Para o segundo. Tá... A Convenção Interamericana de Direitos, lá, artigo 7º. Deixa eu pegar o que eu quero exatamente. Direito à liberdade pessoal. Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pessoais. Ninguém pode ser privado de sua liberdade física, salvo pelas causas e nas condições previamente fixadas pelas constituições políticas dos Estados partes ou pelas leis de acordo com elas promulgadas. Ninguém pode ser submetido a detenção ou encarceramento arbitrários. Toda pessoa detida ou retida deve ser informada das razões da detenção e notificada sem demora da acusação ou das acusações formuladas contra ela. Toda pessoa presa, isso, número 5 agora, detida ou retida, deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada por lei a exercer funções judiciais e tem o direito de ser julgada em prazo razoável ou de ser posta em liberdade sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento. Pode parar aí, se a gente voltar um pouquinho no início dos textos, no número 5 mesmo, ó. Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz, me ajuda aí. De um juiz ou autoridade autorizada por lei, que é o delegado. Sim. E aí vamos dar uma paradinha. O texto ali não obriga a presença do juiz. Porque tem uma conjunção alternativa, ou, não fui eu que escrevi. Não está dizendo não tem que ter os dois. Não tem. Ou. Então pode voltar para a gente aqui, fazendo favor. Ou seja, ele usou uma norma. Gente, o que é essa Convenção Interamericana? Deixa eu tentar explicar. É um acordo internacional. O Brasil é signatário, o Brasil tem que cumprir. Sim. Daí ele pegou essa e transformou e cortou a outra parte para obrigar que fosse levado ao juiz. Entendi. Isso em 2015, quando nós temos um delegado. Nós já explicamos nesse programa, em 1857, eu posso errar o ano aí, o delegado foi criado. O que era? A polícia ficava dentro do judiciário. O desembargador mais antigo era o chefe da polícia, Eusébio de Queiroz, por exemplo, foi desembargador e chefe da polícia. A polícia, no nosso país, se afasta do judiciário com um servidor que recebe delegação de competência para investigação, para persecução criminal. Quem é esse servidor? Delegado, que está até hoje. Então, diga, Berto, que você selecionou. Não. Então, se... Só fui confirmar aqui, foi 3 de dezembro de 1841. Surge, O delegado? Então eu errei um pouquinho ali. Eu pensei que fosse 57 ou 67. Porque aqui, eu fui no Google, tá? Não, O dia do delegado surgiu durante o mandato do imperador Dom Pedro II, que declarou, através da Lei 261, de 3 de dezembro de 1841, o chefe de polícia para o município da corte também a cada distrito do Império. Eu não sei se... Sim, não, mas nesse momento ele ainda não era delegado. Não tinha sido. Ele ainda era, mas ainda estava dentro do judiciário. Entendi. Ele só se afasta em 1871. Alguns anos depois. É o momento que tem, que aí sim, a polícia sai, agora, apesar de que agora está voltando, né? Estamos voltando ao Império. Estamos voltando ao Império, mas em condições legais, não. O que é importante disso? Nós já temos um servidor. Nós já temos um delegado de polícia judiciária, não precisava ter um juiz. Aí, os legislativos que vêm obedecendo o judiciário, em 2019, colocou no artigo 310 do Código de Processo Penal. Nós vamos colocar a redação aí. O terceiro banner. Isso. O artigo 310 já tem audiência de custódia. Artigo 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas após a realização da prisão,
o juiz deverá promover a audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público. E nessa audiência, o juiz deverá, fundamentalmente, né, a redação dada pela Lei número 13.964 de 2019. E aí tem... Aí tem os casos, o que ele tem que fazer. O que a gente tira disso? O ministro legislou e depois o legislativo, né, obediente, alterou o texto do Código de Processo Penal, esse 310 do Código de Processo Penal. O processo, meu amigo, minha amiga, é o que a gente chama no direito de legislação adjetiva. Ele diz os ritos que se devem fazer diante do delito ou para se investigar e chegar à autoria, materialidade. Então, em síntese, ele legisla, em 2015, criou a audiência de custódia, que só foi confirmada, só foi elaborada e sancionada em 2019. Para quem está chegando agora, não pegou o começo da nossa conversa, Beth, mas você anunciou lá no princípio do programa que vocês iam falar sobre o novo ministro. É isso que a gente está fazendo. A gente está mostrando o perfil dele enquanto ministro do Supremo para vocês entenderem quem vai estar na pasta da Justiça. Então, é isso que nós estamos fazendo para quem ligou a televisão assim, viu a chamada e não está entendendo o porquê. Isso. Beleza. Aí, ele tem várias, né? Mas a revista Brasil de Fato, o site coloca alguns. Dentre eles, um caso muito concreto, você muito comedido nessa, em 2017, ele suspendeu um processo que estava no TCU contra Joesley Batista, de uma multa, Beth, de 670 milhões. É um dinheiro, hein? E por muita coincidência, quando ele saiu do Supremo, ele virou advogado do grupo JBS. Notícia de jornal. Não, é coincidência, ninguém está falando. Sim, não estamos acusando nada de qualquer ética, semelhança nada, é mera coincidência, né? Sim. Tem lá já. Sim, quem acusa cabe o ônus da prova. Mas isso aconteceu. Coincidentemente. Coincidentemente, ele saiu, fez um parecer e recebeu 800 mil reais para fazer o parecer. Mas vamos em frente. Bom, aí... Esse negócio de ser ministro do Supremo é bom, né? Qual advogado que ganha num parecer 800 mil reais, gente? Não, eu não conheço não, mas deve ter. Deve ter, né? Bom, aí depois nós tivemos o julgamento, outra polêmica, já em 2018, veja bem, a gente vendo com muita forma muito ponderada das presas. As presas que estavam, a ação inicial foi buscando as presas que estavam amamentando. Eu lembro lembra caso, disso? Lembro. Em prisão domiciliar. Beth, sendo muito equilibrado, algumas pessoas mais conservadoras não vão gostar da minha opinião, mas eu acho até razoável, que a criança não tem culpa da mãe e tal. Porém, contudo, todavia, entretanto, a coisa não foi só para lactentes, né? A mãe lactente, e filhos lactentes, que é o que depende. A coisa foi estendida até a mãe que tem criança com 12 anos. Eu lembro desse caso. Por quê? Por que será? Quem é que estava presa que tinha um filho de 12 anos? Por acaso era a esposa do Sérgio Cabral, né? É verdade. Qualquer coincidência, qualquer semelhança é mera coincidência. Adriana Iori estava presa, né? Iori, o nome dela? Não, Adriana Iori não. Adriana Vasconcelos. Adriana Selmo. Adriana uma advogada, esposa do Sérgio Cabral, que hoje também já está livre. Aí. Já está livre. Então, em 2018, ele dá esse voto que eu, particularmente, em relação ao bebezinho, eu até vejo razoabilidade nisso. Sim, eu também vejo. O inocente não tem culpa dos pais, né? E eu não sei tanto isso, que eu não sou médico, mas a gente vê notícias da importância do leite materno. Pelo menos até 6 meses eu vejo muito importante. Sim. Né? De grande importância. O bebezinho entende que a mãe e ele são um ser único por causa do leite, então isso a gente compreende. Mas a estender até 12 anos, não vejo razoabilidade. Aí ele continua. Em 2019, a prisão em segunda instância, o voto dele foi contra. Porque ele entende, e aí volta lá no início do programa, no garantismo penal, que só depois de transitar em julgado pode ser preso. E nós acabamos que isso acabou soltando o ex-presidente. E, coincidentemente, dia 1º ele assume como ministro. Mas tudo é coincidência, ninguém está afirmando nada, tá, gente? Pelo amor. Não, tranquilo, nós estamos sendo... A gente está dando notícia, eu acabei de falar, e a notícia foi publicada no Diário Oficial dia 1º
Sem dúvida. O nosso pensamento é o quê? Mostrar aos nossos amigos que estão nos assistindo agora o que nós podemos esperar. Nós estamos analisando um perfil que é público. Nós não Sim. estamos falando da vida pessoal de ninguém. A gente está analisando o que ele fez como ministro do Como Supremo. ministro Supremo. Muito mais coisa, né? Isso é que eu um consegui resumo pegar. do Um resumo. resumo, 17 anos. Deve ter 10% aí, se tiver. Se tiver. Em 2021, ele votou dizendo que a vara de Curitiba não tinha competência para julgar. Eu selecionei o artigo 70, mostrando, que eu já expliquei aqui, que o juiz Sérgio Moro era juiz prevento. Vou explicar. O que é um juiz prevento? Vem com esses nomes difíceis, não. Não, é porque está na lei, mas eu vou explicar. É aquele que primeiro pratica o fato. O cidadão está no Rio de Janeiro e faz um delito na Barra. Vamos supor que ele furta um veículo na Barra ou uma moto. Aí vai para Nova Iguaçu e lá alguém tenta, o dono da moto tenta pará-lo, ele atira no dono da moto. Aí vai para Nilópolis, aí de lá ele é pego, resistência, ou seja, tem delito em 3 locais. Sim. O primeiro magistrado que praticar o ato, ele chama-se juiz prevento. Está no artigo 70 aí do Código de Processo Penal. O próximo artigo aí, a produção vai colocar. Vamos lá, produção. Se eu não pulei, né? Se eu não pulou, é o 4. Senão eu pego ele aqui e eu mesmo vejo. Não, esse é o 31, é o 70. É, artigo 70. Eu acho que é esse aí. Aumenta um pouquinho, por favor, que eu... Isso. Aí, O parágrafo 3º, Beth. Parágrafo 3º. Então, vamos subir para o 3º, da competência, lugar da infração. Quando incerto o limite territorial entre 2 ou mais jurisdições, ou quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de 2 ou mais jurisdições, e a competência firmar-se-á pela prevenção. Aí é o juiz... Que primeiro praticar o ato. Primeiro praticar é o prevento. Que era o caso do juiz Sérgio Moro. Então, ele poderia... Sim, não teria tem dúvida. competência. Segundo a dele, ele poderia não, ele tem competência. Segundo a lei. Segundo a lei, o próprio Supremo concordou, porque o advogado desde o início tentou tirar, mas no ano de 2021, depois de ter negado os recursos sobre a questão da competência, o Supremo votou pela incompetência da vara de Curitiba, né? Agora, e aí vem o próximo fato, porque além da incompetência, isso tornou nulo, mas o outro magistrado poderia continuar com o processo. O que realmente sepultou o processo contra o ex-presidente foi quando ele foi considerado, quando o juiz Sérgio Moro foi considerado suspeito. Mas eu gostaria de lembrar qual foi o fato gerador que levou o Supremo a entender que o juiz Sérgio Moro era suspeito. Qual foi? Foi uma escuta clandestina. Que, se é clandestino, não teve autorização da Justiça. Se não teve autorização da Justiça, nem precisa ser advogado para saber que não vale. Exatamente. E nós vamos mostrar, porque quem fez essa interceptação foi o Intercept. Era até um rapaz que era David, não, esqueci, Glenn. Eu lembro dele. Glenn Green, um nome assim que eu não sei pronunciar. Era o namorado do... daquele deputado. Do David Brasil, né? Deputado aí. Aí nós vamos mostrar o... Hein? Ele de esquerdaça, né? Nem de esquerda, de esquerda. O direito que ele tem de ser o que ele quer. Só não pode sair fora da... Aí nós vamos colocar agora, pedir para colocar um momento onde nós falamos da Constituição da República. Vamos para o próximo. Que ele trata Acho que é o 5 agora. Do artigo 5º, que ele trata que é inadmissível no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Enquanto ele bota, eu busco aqui que está na mão. Vê se é esse Constituição Federal ou não. Isso, Constituição Federal, mas lá no inciso. Que é o 5º. Sobe um pouquinho. Sobe um pouquinho. Pois, lá no artigo 5º, né? No artigo 5º, inciso 56. Pode passar mais. Pode subir. Ou é outro, então. Deve estar cortado. Ele deve ser cortado aí. Pode estar cortado, é o 5º. Se você achar aí o artigo 5º... Enquanto isso, eu pego ele aqui, porque eu tenho ele aqui. Vê se é esse. Não. Esse é 71. Não, 71. Eu pego ele aqui e falo
enquanto ele procura. aí, tá sem, então? Não, eu mandei, mas não tem problema não. Porque sempre quando é letrinha dá. Aqui, ó. Tá comigo aqui. Ah. Inciso 56. Nós estamos falando do artigo 5º. Gente, o que trata o artigo 5º? Direitos e garantias individuais. Sim. Não é isso? Nós falamos o quê? O ministro é um garantista. Inciso 56. São inadmissíveis nos processos as provas, está no número 6 que eu mandei, as provas obtidas por meio ilícitos. Vou abrir o 6 aqui. Tá? Então, nesse contexto aí, a decisão de aceitar e tornar o ministro, o ex-juiz Sérgio Moro suspeito, ela contraria o texto constitucional, né? Ninguém pode fazer uma interceptação sem que seja autorizado pela justiça. Beleza? Beleza. Bom, aí a gente continua. Deixa eu passar isso aqui de novo para a Beth, mas agora o que a gente tem aqui? Bom, ainda sobre o magistrado. Nesse aí nós já vimos que esse voto dele não foi tão garantista assim. Bom, nós temos aqui também uma matéria do jornal O Globo, do dia 12 de janeiro, quer dizer, há pouco tempo, onde o Rogério Andrade, né, eu anotei bem o que está no jornal, suspendeu o julgamento e votou para encerrar o processo de Rogério de Andrade. Quem é Rogério de Andrade? É um contraventor que fica na zona oeste do Rio de Janeiro, aquela parte de Bangu ali, e que sim, segundo o processo feito no Rio de Janeiro, era o mandante da morte de Fernando Inácio, já que há uma disputa ali, né? Para quem não sabe, é um comandante do Jogo do Bicho. Tem que falar um popular para as pessoas entenderem, né? Sim. Deixa eu tentar explicar um pouquinho, se tiver tempo ainda, sobre a origem desse conflito. Quando o Castor de Andrade morreu, o Castor de Andrade é muito conhecido da população por causa da mocidade, e aparecia muito carnaval, e pelo time do Bangu também. Quando ele morreu, o Fernando Inácio, genro dele, entendeu que ele deveria assumir o controle do Jogo do Bicho. O Rogério Andrade, sobrinho de Castor, discordou. E aí começaram a ter uma guerra de Jogo do Bicho. Nós tivemos até policiais militares presos por isso. Tem até oficial da Polícia Militar que jantou com o Fernando Inácio, foi filmado por outro lado, saiu, ficou preso. Não vou citar o nome, mas oficial superior até. Bom, o Fernando Inácio foi assassinado, saindo da academia. Sim. Rogério Andrade teve filhos que morreram também. Então é uma disputa forte. Isso não é um jogo de bicho que está assim, ó, tranquilo na esquina, não. Nós não estamos falando do Jogo do Bicho, que por si só deve ser reprimido. Mas nós estamos falando de homicídio. Sem querer te cortar, uma Diga. chamadinha rápido. No domingo saiu no jornal o Globo, para você que gosta de carnaval, acho que é toda maravilha. Olha, Carnaval em Jogo. Sobrinho de Castor, esse Rogério de Andrade, ele volta à mocidade independente e mostra a força na liga das escolas por fazer frente à milícia. É esse povo bom aí que comanda o carnaval. Após problema com o carro de som e ensaio técnico, Andrade, que cumpre medida cautelar com uso de tornozeleira eletrônica, pediu reunião com o presidente das escolas de samba do grupo especial e a direção da liga. Ele comanda tudo aí, não está nem aí, está de tornozeleira. E é disso que o povo gosta. É dessa pessoa que a gente está falando. Isso. E foi bom esse gancho da Beth, por quê? Eu também, nessa matéria do Globo, está dizendo que a contravenção está aliada da milícia. Sim. Então nós não estamos tratando de alguém, um cara que estava ali, que tem que ser preso. Quem está explorando o Jogo do Bicho tem que ser preso, mas é uma contravenção, uma pena pequena. Nós estamos falando de alguém que foi apontado pela justiça e não pelo jornal como mandante do assassinato de Fernando Inácio. E agora eu vou te botar uma vírgula aí. Aí a pessoa mas eles estão falando do perfil do ministro que vai assumir dia 1º, e o que tem a ver? A gente precisa explicar, senão as pessoas se perdem. Tá certo. Sem dúvida. O que tem a ver? Por que veio essa pessoa? Porque ele votou para anular, encerrar o processo. Anotei exatamente o que está no jornal, para não ter problema. Votou para encerrar o processo de Rogério Andrade
de Andrade, que era acusado do homicídio de Fernando Inácio. O Ricardo Lewandowski. fez isso. Fez isso. Mas baseado em quê? Diz na matéria? Eu não li essa matéria. Eu li. Eu Ele não disse li. que as provas são genéricas. Aí, Beth, meu amigo, eu teria que pegar o processo inteiro. Qualquer morador sabe quem é, o que faz, o jornal, todo mundo, mas aí a prova é genérica. A prova é genérica em relação Esse é o a nosso novo ministro Esse da Justiça. é o novo Agora, ministro. para fechar, que a gente tem 2 minutos aí. Eu falei que Pode a hora perguntar. passa, já passou passamos. rápido, eu pensei ainda que ela tinha muito tempo. Já chegou a meia hora, tem 2 minutos. Então só. tá bom, vamos lá. Aí, o que a gente pode esperar dele? Não é isso? Bom, Justamente. O que a gente pode esperar desse novo ministro da Justiça? Ele escolheu o promotor Mário Sarrubo, que me parece uma pessoa séria, que quer fazer uma espécie de GAECO internacional, e alguns sindicatos de policiais já estão contra. Se os sindicatos estão contra é porque deve ser alguém tido, ele é paulista, Ricardo Lewandowski também Deve ser alguém sério. Alguém sério. Pelo menos aí na equipe Alguém vai ter sério. alguém sério. Mas assim, sinceridade, eu acho que ele vai ser muito bom para quem pratica crime. Está muito claro para mim. Isso não significa que ele é desonesto, gente. Eu estou sendo bem claro. Eu não estou dizendo que ele vai se completar, mas para quem pratica ilícito penal, já que é uma pessoa garantista quando lhe interessa... Quando interessa. É um garantismo seletivo. Seletivo. Mas para os delitos, para quem pratica, para o quanto mais, para aqueles que atiram, tomara que eu erre na minha previsão. Mas o que se espera de um homem que a vida inteira teve uma compreensão com as pessoas que praticam delito, quer do colarinho branco, como mensalão, quer os crimes mais violentos, não espero nada diferente do Ministério. Hoje os presídios devem estar felizes, que a partir de 2 de fevereiro ele assume dia 1º. vão ter alguém que eles entendem que tem um pensamento libertário. Literalmente. Eu pensei muito pra dizer isso aqui. Literalmente libertário. É isso. Então, trocou 6 por meia dúzia ou não? Ou Olha, pior Beth, agora? boa pergunta, muito Foi inteligente. Eu acho que vai ser pior. Só não vai provocar, porque o Flávio Dino tinha uma necessidade de confrontar, de confronto. Esse aí eu acho que não tem essa postura, não. Ele é muito discreto, né? Mas eu vejo que vai ser pior, porque o Flávio Dino foi governador. E governador precisa baixar índice de criminalidade. Sim. Ministro do Supremo, eu acho que nós vamos, infelizmente, nossas perspectivas não são boas. Bom, uma vez em 1983, quando eu fiz a prova para a academia, saiu assim, perspectiva, vou até mostrar, perspectiva para o ano de 84. Aí era um fundo preto com um pontinho branco. O pontinho branco é o Mário Sarrubo. Muito obrigado, muito bem explicado. E estamos aqui à disposição para os próximos temas, porque esse ano promete. Esse ano promete, ano eleitoral. Nós já, inclusive, falamos aqui já abrimos aqui a discussão sobre ano eleitoral com o advogado também, doutor Fábio Alves, foi bem interessante. E esse ano promete. Creio que verei o senhor aqui mais algumas vezes. Estou à disposição. Foi uma honra, Beth, muito obrigado e agradeço a todos. E peço sempre que Deus possa nos iluminar. E temos a certeza, Deus está no controle de tudo. Tenhamos fé. Isso eu creio 100%. E aí o meu ministro, o meu juiz, o meu mestre, dono de tudo, é o meu Deus. Então, fico muito tranquila. Eu volto amanhã, se assim Ele permitir. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã. A Polícia Federal faz a operação na manhã dessa quarta-feira para colher provas em investigação que apura vazamento da prova do Exame Nacional do Ensino Médio de 2023.
A Polícia Federal